Tá no ar o ManaCast. Olá, sejam bem-vindos a mais um ManaCast. Eu sou a Amana Assunção, psicóloga e arte-terapeuta que escreve e produtora do ManaCast, um videocast sobre saúde mental e atualidades. Hoje nós vamos falar sobre a psiquiatria, transtornos psiquiátricos, psicotrópicos, qual a importância e o momento da medicação entrar. E a parceria entre a psiquiatria e a psicologia, a interdisciplinariedade no tratamento. A abordagem mais atual de saúde fala do modelo biopsicossocial. Então, os transtornos são multifatoriais e precisam dessa atenção. Para falar sobre isso, hoje eu convidei a Débora, psiquiatra. Eu vou deixar que a Débora se apresente, porque a apresentação dela é muito boa. Bem-vinda, Débora. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui, falar com você, com seus ouvintes, né? Meu nome é Débora Cristina Ribas Dávila. Eu comecei a minha carreira de um jeito um pouco diferente do convencional. Eu sou técnica em química industrial, trabalhei na indústria farmacêutica e comecei a ficar muito interessada na indicação do uso, né, daqueles medicamentos que eu via sendo preparados, e comecei a me imaginar do outro lado, não produzindo medicação, mas prescrevendo, indicando. E fui buscar esse conhecimento na medicina. Na faculdade de medicina, eu fiquei encantada com a psiquiatria. Acho que a psiquiatria é a área menos convencional da medicina, e o ser humano ele é muito multifacetado, muito único. Fiz psiquiatria na USP e acabei me especializando em transtorno alimentar, em dependência química pela Unifesp. Fiz algumas especializações em algumas abordagens de psicoterapia, porque eu acho que é um conhecimento que complementa essa visão mais organicista da medicina e da psiquiatria, né? E tenho muito interesse no ser humano, no indivíduo. Maravilhoso. Então, eu conheci a Débora num curso que eu fiz sobre psicotrópicos para psicólogos. Isso mesmo. Foi. E exatamente por essa abordagem dela, eu falei, não, essa é a psiquiatra que eu gostaria de fazer parceria. Venho de um histórico também de trabalho em equipe. Trabalhei com equipe de dor crônica, então a gente tinha estudo de caso multidisciplinar com psiquiatra, ortopedista, fisioterapeuta, e percebi o quanto isso é rico e quanto é necessário para a gente olhar para o ser humano, para o cuidado individualizado que o ser humano precisa e merece, né? E eu quis que a Débora fizesse essa apresentação, que eu comentei com ela ontem, que eu fiz um percurso parecido e um pouco diferente, que a minha primeira graduação foi em naturologia aplicada, que eram em terapias naturais, mas com essa visão mais integral da saúde já, né? De que a alimentação, de que os hábitos influenciavam, que não era só um combate de sintomas, mas uma promoção de qualidade de vida e de saúde. Mas nesse percurso, muitas vezes eu vi o contrário, eu vi pessoas negando a medicação, negando a medicina tradicional, e percebi que esse também não era o caminho. Então, migrei para psicologia e publiquei nesse livro aqui, A Psicologia Entrou no Hospital, um capítulo sobre as terapias complementares, mas falando exatamente sobre isso. Como, não estou achando o capítulo agora, mas enfim, está aqui. Como cada área precisa compreender o seu campo de ação. Né? Exato. Elas precisam se complementar, elas podem ser necessárias, mas uma não pode invadir a hora que é o espaço da outra. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Débora, vamos lá? Como é que agem os psicotrópicos no cérebro? De uma maneira simplificada, Amana, quando nós processamos informação, quando nós realizamos tarefas, o nosso cérebro ele estabelece conexão entre um neurônio e outro, né? O que é um neurônio? O neurônio nada mais é do que um pedaço de fio.
Eu posso usar um fio para ligar esse microfone, para recarregar meu celular, para ligar uma televisão, para o que eu quiser. Basta o estímulo que eu vou dar, tá? Então, os nossos neurônios são exatamente a mesma coisa. Nós temos muito mais neurônios do que nós conseguimos usar. Estão lá todos disponíveis, tá? A partir de estímulo, um neurônio vai conversar, vai se comunicar com o outro, isso a gente chama de sinapse. Então, eu estou aqui falando com você. Eu estou dando estímulo para o meu neurônio responsável por fala, estabelecer conexão com o outro. Como é que essa conversa acontece? Pela liberação de neurotransmissor. Quando a gente fala de quadros da psiquiatria, nós temos 3 neurotransmissores mais importantes: serotonina, dopamina e noradrenalina, tá? Então, essa comunicação vai acontecer. Então, você me fez um convite, esse convite para mim é uma honra, tá? Isso me gratifica. Então, um neurônio meu vai fazer uma liberação de serotonina e dopamina que vão me dar gratificação e bem-estar. Durante o tempo que esses neurotransmissores ficarem nessa sinapse, eu vou estar me sentindo bem. Depois de um tempo, o neurônio vai absorver esses neurotransmissores, minha sensação de gratificação vai passar e eu vou ter que buscar outra fonte de prazer. Vou ler um livro, vou conversar com alguém importante, né? Então, é assim que funciona o cérebro de todos nós. Como as medicações da psiquiatria atuam? Elas entram nesse receptor que faria a absorção do neurotransmissor. Então, você me faz um convite, eu libero dopamina, essa dopamina me dá bem-estar. Depois de um tempo, ela é engolida e o bem-estar passa. A medicação da psiquiatria, ela entra nesse receptor e bloqueia, faz um bloqueio de forma que aquele paciente que não estava conseguindo se sentir bem, estava num quadro depressivo, ele vai liberar a dopamina dele e essa dopamina vai ficar mais tempo ativa do que estava ficando. E é por isso, Amanda, isso é difícil para os pacientes entenderem, viu? Porque eles começam a tomar uma medicação e eles querem um efeito benéfico já no mesmo dia. E, infelizmente, não é assim que acontece. A gente precisa aí de 2, 3, alguns medicamentos a gente precisa de uns 40 dias para que a medicação preencha todos esses receptores e aí sim a pessoa vai conseguir voltar a sentir a tranquilidade anterior ou o bem-estar dentro do normal da vida dela, tá? Depois a gente pode explicar a diferença entre esse mecanismo e o efeito da droga, que eu acho que pode ser interessante essa comparação. Acho que já pode entrar, se você quiser falar sobre isso. Eu Gostaria só de complementar como psicóloga que nesse processo desses dias do efeito da medicação, muitas pessoas abandonam o tratamento e não voltam para o psiquiatra para tirar dúvidas, não reportam. Isso é uma coisa que eu falo muito em consultório. O psiquiatra vai ajustar e orientar e ver dosagem e acertar a medicação de acordo com o seu organismo, se ele tiver o feedback de como a medicação está usando. Muito bem colocado, Amanda. Inclusive, assim, esses primeiros 15 dias, 20 dias, eles são ruins, porque enquanto a medicação está fazendo essa inibição dos receptores, essa medicação causa muito efeito colateral. É o período mais sofrido do uso e tem paciente que, inclusive, piora antes de começar a melhorar. Isso é comum, né? E por mais que a gente explique, muitas vezes o paciente está num sofrimento absurdo, já tem um certo medo de tomar medicação e falar, não, eu vou ficar pior para sempre. Não. Essa medicação ela vai fazer o que a gente chama de neuroadaptação. Então, ela vai modificar a maneira como os neurônios do nosso cérebro estão funcionando. Nesse momento, vai ter efeito colateral e o efeito benéfico não vai ter aparecido ainda.
Então, eu faço um gráfico para os pacientes, né, mostrando que no início do uso o efeito colateral é máximo, depois ele vai diminuindo. E o efeito benéfico é mínimo e depois ele vai aumentando. Então, tem que manter o uso até para que essa curva se inverta e que seja para que o profissional consiga avaliar se aquela medicação é adequada ou se é necessário fazer algum ajuste. Né? Perfeito. E aí eu vou pegar o gancho na questão da substância, porque cada vez mais tem chegado para mim, e eu tenho certeza que para você também, questionamentos do tipo, mas eu vou tomar um antidepressivo que dá efeito colateral, que é industrializado, não posso fumar maconha, que quando eu fumo maconha eu fico alegre, a maconha me relaxa, e outras substâncias também, né? E qual é a questão disso? A medicação, ela vai impedir que o organismo anule de um jeito... porque nós estamos aqui, eu e você, nosso cérebro está disparando um monte de neurotransmissor, nossas sinapses estão em funcionamento, né? Uma pessoa em depressão ou ansiedade, ela está com esse processo de absorção de neurotransmissor acelerado. É como se os receptores estivessem famintos, vorazes. Então, a pessoa tenta fazer algo que seria prazeroso. Eu dou o exemplo do corintiano assistindo a partida da final e o Corinthians ganhando o campeonato. A pessoa até produz a dopamina dela, mas ela é absorvida tão rápido que não vem a gratificação, não vem o bem-estar. Né? Então, a depressão faz isso, a ansiedade também. Então, a medicação vai corrigir, vai trazer a pessoa para o que seria o padrão natural dela. Não adianta eu tomar um antidepressivo e assistir uma partida de futebol, porque eu não gosto de futebol, não tenho paciência para assistir, para mim nunca foi prazeroso. Então, o antidepressivo não vai tornar algo que não era prazeroso para mim, tá? Quando a gente fala de droga, a droga sozinha dá a dopamina, né? A cocaína, por exemplo, ela faz uma enxurrada de dopamina no cérebro. Tanto que os pesquisadores avaliam que a quantidade de dopamina liberada pela cocaína fica entre 1.000 e 100.000 vezes maior do que a quantidade liberada em um orgasmo. Ou seja, nada na vida real vai produzir aquela intensidade de prazer. Então, é um prazer gratuito. A pessoa não precisa fazer nada prazeroso, nada que tenha a ver com a natureza dela, ela vai sentir prazer. A maconha faz a mesma coisa com o caminho da serotonina, né? Outras drogas têm uma seletividade aí por outros neurotransmissores, mas é essa a diferença. Um antidepressivo não transforma alguém numa pessoa que ela não é. A droga faz, sim, com que a pessoa faça coisas que ela não faria. E qual a consequência disso? Esse é o problema. Quais são as consequências, né? São múltiplas. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você. Eu não precisei pedir para o meu cérebro, não precisei fazer nenhum tipo de comando. O meu cérebro automaticamente está mandando mais irrigação para a área da memória, atenção, concentração. Então, eu estou explicando de neurotransmissor. A área que armazena essa informação está sozinha, é automático, está recebendo mais sangue. Né? A área de cálculo, outras coisas não estão recebendo irrigação sanguínea a mais porque eu não estou usando agora. Nosso corpo é maravilhoso e funciona perfeitamente bem. A droga, ela muda isso artificialmente. Então, por exemplo, o usuário de maconha, se ele estiver dirigindo e ele precisar fazer um cálculo para fazer uma ultrapassagem, ele não vai conseguir fazer esse cálculo de um jeito adequado. Porque a área do cérebro responsável por percepção de tempo e profundidade, distância, recebem menos irrigação sanguínea. Tanto que o usuário de maconha costuma dizer, eu gosto de maconha porque o tempo rende, o tempo demora mais para passar. Né? Então, a maconha faz isso artificialmente. O nosso cérebro, ele faz essa mudança de quantidade de irrigação
automaticamente, com que finalidade? Manter a nossa sobrevivência. Se essa porta abrir agora e uma fumaça entrar, eu vou tomar um susto, você também. É automático, a gente não vai precisar pensar, né? E outras áreas do corpo também. O coração vai disparar, a pressão do nosso sangue vai aumentar para a gente poder correr rápido, sair, né? Buscar a nossa autopreservação. A droga, ela impede que esses ajustes normais aconteçam, tá? Então, o cérebro passa a funcionar de um jeito congelado, de acordo com o que cada substância provoca, tá? Então, o primeiro grande risco, a primeira grande consequência do uso da substância é a redução da possibilidade de sobrevivência. A gente está pegando um órgão que funciona automaticamente com perfeição, que é o nosso cérebro, e está impedindo esse funcionamento natural, né? E na cocaína vem a depressão depois dessa bomba de dopamina, né? Amana, isso é super importante que você colocou. Toda substância que provoca um efeito, quando passa o pico, ela joga o paciente para o extremo oposto. Então, a dopamina, como você bem colocou, dá essa bomba de dopamina, um prazer que nada na vida provoca. Quando baixar esse nível, o paciente vai ficar numa depressão horrorosa, muitas vezes até com planos, com tentativas de suicídio, não sai do quarto, não consegue né, ter motivação para fazer nada, né? A maconha, que causa um relaxamento, quando passa esse efeito, ela joga a ansiedade lá para cima. Né? Outras substâncias, a ketamina, por exemplo, que tem um efeito euforizante também, tem até estudos, tem até profissionais que usam como tratamento de depressão. Eu questiono, eu não acho que seja uma boa ferramenta, um bom caminho, né? Mas a ketamina, ela faz isso. Quando a pessoa para de usar, ela cai numa depressão muito profunda, com sintoma de ansiedade também, né? E várias outras coisas, porque o nosso cérebro, o nosso organismo está entendendo essas substâncias como algo tóxico. Então, o nosso cérebro vai se especializando em neutralizar o efeito. Então, a pessoa vai usando e cada vez a resposta é menor. Isso leva o usuário a usar quantidades maiores e aumentar a frequência do uso. Né? E aí outros malefícios vão acontecer para a saúde. Fígado, tudo. Né? Nosso corpo ele não processa bem esse tipo de substância. E eu imagino que pela sensação exacerbada ou de prazer ou de relaxamento, as outras atividades que produziriam isso ficam pequenas, né? Do que eu já percebi, que a gente sabe que é um sinal de dependência, uma atividade física deixa de ser tão prazerosa, ou assistir um teatro, as substâncias vão ganhando o lugar principal de vão ganhando diversão lugar principal cada vez mais, de modo a deixar a vida um grande tédio. Nada faz sentido, não faz muita diferença. Né? Se eu tenho dinheiro ou não, se eu tenho realização profissional ou não, se eu tenho amigos ou não. Né? A maconha ela provoca um quadro chamado síndrome amotivacional. A pessoa perde motivação até para cuidar da própria higiene, até para tomar banho, escovar os dentes, né? Coisas básicas. Né? E aí, mesmo nós duas trabalhando nesse quadro, se a pessoa não assume a responsabilidade por tentar rever a relação com essas substâncias, os tratamentos ficam limitados, né? Muito limitados. O que eu tento explicar para os pacientes é que o efeito da cocaína, por exemplo, é infinitas vezes maior do que o efeito do antidepressivo. Até por isso, porque o antidepressivo ele não se propõe a liberar a dopamina. A ideia é que cada um libere a sua dopamina de acordo com a sua natureza, com o que é prazeroso e faz sentido para cada um, né?
Então, ele vai inibir lá os receptores que já existem no cérebro. É um efeito muito mais suave do que o efeito de qualquer droga. Então, quando existe a droga na vida da pessoa, é muito difícil a gente estabilizar um paciente usando as medicações que a gente tem hoje. Essa é a realidade, né? E isso até abriu espaço para pessoas fazerem pesquisas, por exemplo, com a ketamina, que é um anestésico, mas começou a ser estudada para tratamento de depressão, porque existem pacientes que não respondem a nada, né? Principalmente pacientes que foram usuários de substância durante muito tempo e que o organismo foi se liberando a neutralizar efeito de droga, né? Então, começaram a desenvolver linhas de pesquisas numa tentativa de conseguir ajudar esses grupos. Mas, ainda assim, a gente não consegue estabilizar. Teve uma matéria, eu até escrevi uma carta para a Veja e eles publicaram a minha carta. A Veja foi honesta. Que eles fizeram uma notícia de capa, ketamina, a cura para depressão. E aí eu li a matéria toda e eles defendiam, né, o uso da ketamina injetável para tratamento de depressão. E na própria matéria o jornalista colocou que era necessário fazer a administração uma vez por semana, para o resto da vida. Se é necessário usar uma vez por semana, não cura, concorda comigo? Eu não falo que existe cura para diabetes, existe controle. E não cura. Mas eu fui ler a matéria inteira, eu já era especialista em dependência química, então olhei lá com lupa, tenho condição de fazer uma análise crítica. A população, aquela senhorinha que tem uma depressão, tem medo de tomar remédio, olha lá, cura para depressão. Pronto, eu vou usar isso e vou ficar curado, né? Então, a gente vê isso com ketamina, a gente vê isso com ayahuasca, que é o princípio do chá do Santo Daime, a gente vê isso acontecer com a ibogaína, agora está passando um pouco a moda da ibogaína, mas tinha uma época que tinha muito profissional fazendo propaganda na internet que curava tudo com ibogaína, né? Eu não conheço a ibogaína. A ibogaína é um psicodélico, é uma substância que as pessoas chamam de alucinógeno. Não é alucinógeno, na verdade, porque não provoca alucinação. Você não vê coisas que não existem, mas você distorce a forma do objeto que está lá na tua frente. Então, é um psicodélico. Assim como LSD, o próprio chá do Santo Daime, né, a ayahuasca. E aí tem pessoas que atrelam isso a experiências místicas, religiosas, e entendem que vão ter um acesso, aí, um contato com o transcendente, e a partir disso vão se curar. E aí tem o risco de quem tem tendências psicóticas, né? Além de tudo. Eu não sei se você acompanhou o que aconteceu com o cartunista Glauco. Sim. Aquilo me deixou muito chocada. E quando aquilo aconteceu, eu encontrava uma resistência muito grande. Porque quando eu dizia, eu entendo que isso acontece numa seita, né? Parece que não é uma religião, é uma seita. E tem essa questão religiosa, então a gente não pode fazer crítica, precisa respeitar. Mas eu entendo que os profissionais da saúde têm que levar informação, sim, e têm que alertar com relação aos riscos. Mas quem está envolvido com isso toma todo um cuidado para evitar problemas e tal. Em São Paulo, uma avaliação. Não tem como fazer, a gente não tem como prever o que vai acontecer, né? E eu não sei se vocês sabem, né? Se todo mundo sabe do que a gente está falando. Mas o Glauco era, né, da União do Vegetal, da seita do Santo Daime, ele foi para uma sessão e outro membro fez uso do chá, teve um quadro psicótico, seguiu o Glauco até a casa dele e morreu, e matou, assassinou o Glauco. Na frente da família, né? Foi horrível. Eu não lembro se matou o filho também, eu lembro que o filho dele estava junto, foi uma coisa horrorosa, assim. Né? Então, assim, é isso que nos preocupa. Então, não somos moralistas, não é nada disso, gente. É que a gente escolheu trabalhar para cuidar das pessoas, para proteger, né? E para defender a saúde. Então, a gente não pode ser conivente com práticas que vão colocar o organismo em risco. Exatamente.
Exatamente. Né? Podem não ser todos, é uma porcentagem que corre esse risco, mas precisa ter consciência, né? Precisa ser uma escolha consciente. Isso, que é a minha questão com a maconha, né? Hoje a gente vê uma propaganda aí gigante da maconha, de cannabis, cura tudo, artrose, tudo, né? Tem uma propaganda que me deixa em alerta, assim. Eu vim da indústria farmacêutica, eu sei que existe um marketing aí muito poderoso, né? E cannabis dá um lucro gigante, então tem muito interesse em liberar o uso medicinal e tudo mais, mas a gente tem que olhar com muita cautela, assim, a favor de quem vai acontecer isso, né? De fato vai ser bom para a população ou não? Se a gente pensar que 12% dos casos de esquizofrenia são desencadeados por maconha, a gente não pode dizer que o uso da maconha é seguro. Esquizofrenia é uma doença que não tem cura. Esquizofrenia é uma doença degenerativa. A cada crise, a cada surto psicótico, a pessoa perde inteligência, perde cognição, memória, atenção, concentração, raciocínio lógico, né? Então, é um efeito colateral muito grave. Ah, mas só 12%. Se acontecer com alguém da tua família, para você vai ser 100%. É isso que eu penso. Né? E é muito triste alguém que tinha um psiquismo saudável, que estava no mercado de trabalho, atuante, e de repente desenvolve esse quadro. Então, A predisposição genética é um indicativo de risco? não para isso. É isso que chama atenção. Né? Quando eu comecei a trabalhar com dependência química, a gente entendia que existia uma predisposição genética e que essa maconha ia só fazer o start, só desencadear a primeira crise, tá? Hoje a gente sabe que mesmo quem não tem a predisposição genética pode esquizofrenizar. Esses 12% estão nessa. Então, para quem tem a predisposição genética, o risco é muito maior. Percebe? Então, é assim, é um Campo minado. muito minado. Muito minado. Usar. E se eu disser para você, Amanda, eu quero que você percorra essa distância, tá? 12% desse campo tem mina. Mas vai ser super legal se você chegar do outro lado viva. Você vai querer? Eu também não ia querer, né? Então, é disso que estamos falando, né? Eu não sei te dizer a porcentagem, mas alguém com a predisposição genética, a porcentagem de minas é ainda maior. E aí? E aí a importância da gente falar sobre isso e conscientizar cada vez mais cedo. Porque existe uma pressão social também. Sim, né? sim. E aí os jovens, o cérebro antes dos 18 tem mais chance de dependência, né? Muito mais por várias vias, né? O cérebro até os 18 anos, ele faz sinapse mais rápido, tanto que é mais fácil aprender, né? E a gente desenvolve a nossa personalidade, a gente entende quem a gente é e o que a gente gosta na adolescência. Geralmente, na infância, a gente segue o que os pais determinam, né? A adolescência marca isso, esse desejo de não. Minha mãe gosta de sertanejo, mas eu acho brega, acho crunge, né, que eles falam. Eu gosto mais de rock, ou seja lá qual for o estilo. Então, a gente só gosta do que a gente conhece. É na adolescência que a pessoa vai experimentar novas coisas para saber o que faz sentido para ela. Nossa, essa aula de química, que coisa chata, eu não gosto disso de jeito nenhum. Mas estou percebendo que eu tenho vontade de ler mais sobre história, eu acho que eu tenho facilidade com história. Então, a pessoa vai entendendo que ela é mais de humanas, que ela tem mais facilidade, que aquilo para ela faz mais sentido na adolescência. Tá? Se na adolescência entra uma substância que provoca um prazer que nada provoca, para esse adolescente, matemática, história, inglês, está tudo igual.
Então, como é que ele vai ter noção de quem ele é? Né? Eu brinco que eu tenho no consultório adolescentes de 40, 50 anos. Por quê? Porque eles começaram a usar droga na adolescência. Então, eles não passaram por essas etapas. Né? Aí eles param de usar droga, mas eles não têm noção de quem eles são. Então, o que de fato eu gosto de fazer? Eu tenho um paciente que eu brinco com ele que ele é o melhor colega. Porque se chamarem para ir para o sertanejo, que ele vai. Aí eu pergunto para ele, mas qual você prefere? Não sei. Né? Então, para o outro, ele é ótimo. Mas e para ele? Ele não tem essa percepção. Por quê? Porque ele preferia a cocaína. A cocaína dava prazer. Então, esse trabalho que é o terapeuta que faz, né, de ajudar a pessoa a se perceber, se conhecer, ele vai começar a ser feito aos 40, aos 50 anos. Com essas limitações, né? É. Eu penso que a partir disso a gente pode puxar o tema de que horas que a medicação se faz necessária entre o trabalho do psicólogo e do psiquiatra. Porque por mais que ainda exista muito preconceito com a psicologia, também existe com a psiquiatria. A gente tem no Brasil um país com maior índice de ansiedade. Estava vendo 9,3, estava vendo também uma plataforma sobre saúde mental no trabalho, 37% em estresse extremo, 59% em depressão. Nossa. E ainda sabemos que esses dados não correspondem à realidade. Pelo menos eu fiz estágio no SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar de Cuidado Paliativo, e o que nessas visitas domiciliares eu via de um jovem trancado no quarto, que só ele é esquisito. Então, o sistema de saúde público não chega até o domicílio. Então, o que tem de pessoas sem tratamento, sem diagnóstico, ainda pela falta de clareza do que são os transtornos e das possibilidades de tratamento é muito grande. Então, esses números ainda são subestimados. Mas, algumas vezes, ainda é muito difícil, por exemplo, pelos efeitos colaterais, pela visão de que o psiquiatra vai só medicar e não considerar outras abordagens de tratamento, pelo risco de dependência das medicações, ou essa ideia, ou a não perspectiva de que pode ser um tratamento, ou ainda se há um quadro crônico, como você falou, você não acusa um diabético por ele ter que usar insulina. Perfeito. Né? Ainda cai nesse campo da saúde mental não ser tão palpável, Isso. não ser tão concreto para poder justificar. Eu me lembro, eu mesma, um período eu precisei fazer uso de medicação após um acidente de carro com estresse pós-traumático. O que mais me surpreendeu é que as pessoas me perguntavam mais se eu já tinha parado de tomar a medicação ou se eu estava tomando a medicação com um tom de preocupação e julgamento do que quais os motivos, o que eu estava sentindo para ter tomado essa decisão, né? Então, o meu estado interno era menos preocupante do que eu ter optado por tratar isso. Dessa forma. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, porque pode salvar vidas. Exato, eu acho essencial essa conversa. Eu sou contra medicar paciente que não esteja no processo terapêutico, porque a medicação ela vai aliviar o sintoma, mas se nenhuma mudança, se a pessoa não se perceber, não se olhar, quando ela tentar parar com a medicação, ela vai ter uma recaída. E aí a gente vai ver o que a gente já vê, né? Pessoas usando há 20 anos ou mais, sem uma real necessidade. Existem quadros crônicos, esquizofrenia bipolar, que não tem negociação, gente. Tem que tomar para o resto da vida, tá? Porque é a medicação que vai minimizar a chance de aparecer uma crise. E a cada crise, a pessoa tem perda cognitiva irreversível. Então, não justifica tentar tratar sem medicação. Mas ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, são quadros que têm possibilidade de retirar. Desde que a pessoa faça esse trabalho terapêutico, se reestruture de uma maneira adequada, né? Isso é um ponto. Outro ponto que eu percebo é assim, existe uma confusão aí. Do que é excesso e o que é necessário.
qual é o critério que eu, Débora, hoje uso para definir se faz sentido usar medicação? Eu vou pegar o seu exemplo. Você passou por uma situação de trânsito que te deixou com trauma. Você estava conseguindo dirigir depois daquilo? Eu, como psicóloga, a gente não deixa de sentir as coisas, mas entende o processo, né? Então, eu fui fazendo a desensibilização. Tá. Eu tinha medo, tinha ansiedade dentro do carro, mas não deixei de pegar, mesmo que fosse por 5 minutos, perto de casa, para não deixar o trauma enraizar e eu ficar com medo do carro. Legal. Então, você usou uma estratégia da terapia Isso. para não fechar essa porta e nunca mais pegar o volante, né? Exato. Mas essa situação de ansiedade continuava acontecendo quando você pegava. Isso. Então, essa ansiedade é o que a gente chama de uma ansiedade paralisante, né? Porque antes de você tratar. Se eu dissesse para você, Amanda, você precisa ir até São Paulo dirigindo para participar de um curso lá, você não iria. Não. Então, isso traria um impacto negativo na tua vida. Uhum. Isso é paralisante, né? E é muito provável que você ficasse pensando, eu não consigo, eu deveria ter ido, que droga, não superei ainda. Então, tem um momento da dor que a pessoa fica num processo autodepreciativo, autodestrutivo. Nada de bom vai sair daquilo. Aí, a gente tem que medicar. É diferente de vivenciar uma situação, uma briga com uma pessoa importante, tá? A pessoa vai sentir tristeza, vai ficar diferente por alguns dias, mas vai elaborar aquilo, vai repensar, puxa vida, mas eu acho que eu acabei sendo muito hostil, muito agressiva na maneira como eu falei, acho que eu preciso moldar isso. Então, essa dor que leva a pessoa a evoluir, a ser alguém melhor, a se conhecer, não deve ser medicada, tá? Então, para mim, esse é o critério, que nós vamos ter problemas todos os dias, a gente vai sentir ansiedade, né? O mundo, de fato, está perigoso. Então, nossa, aconteceu uma situação perto de mim, eu olhei, achei que seria um assalto, meu coração disparou, mas depois eu vi que não era, eu voltei ao normal, fiquei pensando, será que eu não estou assustada demais? Não trouxe impacto na vida, a pessoa não parou a vida. Ótimo. Se paralisou, tem que medicar. Né? Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho toque. Porque eu saio de casa, eu sempre dou um jeito de dar uma voltadinha lá e conferir. Bacana. Você voltou, conferiu, viu que está trancada. O que você faz? Eu entro no elevador e vou embora. Ótimo. Isso não é indicação de medicar. Né? Por quê? Porque isso não paralisou a tua vida. Agora, se a pessoa confere, aí confere de novo, desce no elevador e fica pensando, será que eu tranquei com 2 voltas? Vou voltar lá para subir. E confere de novo. Aí desce, entra no carro, eu acho que eu não tranquei, e volta. E perde o compromisso, perde o horário por conta desse ritual, gente, é melhor medicar. A pessoa não vai sair desse quadro sem a medicação e nada de bom, de construtivo vai sair disso. Né? Então, essa é a diferença. Né? O que eu vejo hoje, quando você dá um exemplo de uma visita domiciliar, um jovem que não sai de casa, não sai do quarto, não sai da cama, ele está deixando a vida dele, ele não está vivendo. Né? Então, ele precisa ser ouvido e, muito provavelmente, ele vai precisar ser medicado. Mas a medicação dá efeitos colaterais? Dá. Todas elas, até as medicações que não são da psiquiatria. A aspirina dá efeito colateral. Mas a gente tem que pesar. Olha a qualidade de vida que esse jovem está tendo. Custo-benefício, né? É. Às vezes o que eu uso uma metáfora bem simplista, mas para poder passar essa ideia para as pessoas que eu atendo. Eu falo assim, olha, ok, o ideal é você aprender a nadar, né? A terapia está te ajudando a tentar aprender a nadar, a ter comportamentos, a entender os seus pensamentos. Mas no momento que você está se afogando,
Você não tem ar para nadar, você precisa da boia. Perfeito. A medicação vai ser a boia que vai te ajudar a respirar, a olhar para onde você tem que ir, e aí você começa a desenvolver os potenciais. Perfeito, eu vou começar a plagiar porque eu gostei muito, viu? Muito bom. É isso, é isso. Vale a pena não fazer uso da boia e morrer afogado? Não, não faz sentido. Né? Então, pega a boia, aí se reorganiza, se prepara e depois vai nadar. Né? Eu acho que é isso que tem que ficar claro para as pessoas. Tudo que é radical deixa de enxergar o indivíduo. Eu acho que uma característica da nossa área é essa. Então, nenhuma abordagem de terapia, nenhuma estratégia de tratamento, nada vai funcionar bem para todo mundo. Né? Então, a gente tem que ter esse bom senso, ver o momento da vida de cada um. Né? Eu já tive pacientes que fizeram uso de medicação num processo depressivo, ficaram bem, eu dei alta, anos depois me procuraram, eu estou começando a deprimir. Ok, mas na minha avaliação, nesse momento, né, nesse quadro agora, a medicação não é a melhor escolha, é terapia. Né? Você precisa elaborar essa angústia, precisa falar sobre isso, porque até o fato de falar, a gente está vivendo num mundo tão maluco que a gente não tem possibilidade de falar sobre o nosso sentimento. Então, só o fato de poder falar sobre sentimento já é muito positivo, né? Então, esse caminho agora para você vai ser mais adequado. Fora a vida instagramável, né? Como se todo mundo tivesse a obrigatoriedade de ser feliz e desconsiderasse essa complexidade humana que estamos falando, que ter um pouco de ansiedade, um pouco de depressão, ter picos dentro de uma oscilação é normal, né? Eu me lembro de um professor que falava assim, ó, o exame cardíaco em linha reta é porque a pessoa perdeu a vida. A vida tem essa oscilação. Perfeito. A única possibilidade de não ter é não estar vivo. É isso aí, é isso aí. Né? E o Instagram, ele está evidenciando isso, assim, de um jeito absurdo, né? Eu não sou muito tecnológica e só no mês passado eu entendi o que é o tal do filtro do Instagram. Conversando com uma amiga, porque eu falei, gente, eu tô me sentindo tão velha, porque todo mundo da minha idade tá super bem, tarará. E aí ela falou, não, é que as pessoas usam filtro. Eu falei, mas eu uso filtro solar. Não, é o filtro nas fotos. Aí ela foi me mostrar, eu falei, gente, então tem tudo isso na conta, que todo mundo sabe, mas é impressionante, né, Amanda? Quando a pessoa vê, como ela fica com aquela sensação, a vida de todo mundo é divertida, as pessoas viajam, têm prazer o tempo inteiro, estão sempre impecáveis. Só a minha vida é essa lama, essa chatice. Né? Então, é complicado. Sim. Mas tem um movimento muito saudável também, que eu considero, das mulheres estarem se expondo. Né? Com as celulites. Com celulite, com saúde mental. A Lady Gaga vem e fala sobre as dores dela, né? A luta dela com a saúde mental. A Viola Davis conta dos seus traumas. As mulheres estão entrando na escrita, estão colocando a boca no trombone, né? Sobre a gordofobia, sobre o etarismo, sobre tudo isso. E acho que isso também colabora na saúde mental. Porque se a gente falou do modelo biopsicossocial, a parte social influencia também a saúde mental, né, Débora? Muito. As mulheres têm bastante incidência de transtornos mentais. Tem. Por questões de gênero, sociais. Com certeza. A gente ainda vive numa sociedade extremamente machista, né? Que está tentando se disfarçar de não machista, mas que ainda é. Né? Algumas situações ainda são muito mais difíceis para as mulheres. As mulheres têm uma dificuldade muito grande em pedir ajuda, em se proteger. Né? Eu acho que a mulher ainda é muito mais cobrada do que os homens. Num grupo meu de médicos, alguém postou assim, as pessoas estão falando essa questão de diferença de salário, mas nunca trabalhei num hospital que pagasse mais por um homem médico por plantão do que para uma mulher. Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu também não, mas eu já trabalhei em um hospital que eu
atrasei 5 minutos para chegar, ele veio uma bronca gigante do diretor clínico e meus colegas homens atrasavam mais de 1 hora e ele dava um tapinha nas costas. Né? Então, acho que ainda tem aí algo... E também esse é um recorte da realidade, né? Que a medicina por si só traz uma respeitabilidade. A gente não pode generalizar. Com certeza. Todas as outras Com profissões certeza. e situações. Né? Com certeza. Com certeza. Né? Então, assim, e até nas famílias mesmo, né? Nas relações. Então, a mulher se desdobra, a mulher tem que dar conta da casa, dos filhos, da carreira. Reprime, é ensinada a reprimir emoção ao longo da vida, reprimir raiva. Tem que aguentar, tem que tolerar, tem que compreender. O marido trabalha muito, coitado, então ele fica nervoso, tem que relevar. Né? Então, assim, acho que eu acho muito bacana poder discutir. Eu acho que esse já é um primeiro passo. Mas eu acho que a gente ainda está distante aí de uma sociedade mais... com mais igualdade, né? Para os gêneros. Eu acho que ainda tem uma longa jornada. Sim. Me vieram 2 exemplos na cabeça agora dessa influência social e da importância dessa leitura integral do ser humano, que um deles foi da Natália Timmerman, sabe? Aquela psiquiatra que escreve. Sim. Ela contando que uma paciente dela levou uma funcionária dizendo que estava achando ela deprimida. E aí, durante a entrevista, ela entendeu que era fome. Que ela estava numa situação de fome, então por isso a baixa de energia, a pouca disposição. Então a gente nunca pode deixar de fazer essa leitura completa. E outro foi um exemplo que a Rita Von Hunt trouxe de um psiquiatra que diagnosticou uma pessoa negra como persecutória, porque ela disse que estava sendo seguida dentro do supermercado, que onde ela entrava as pessoas a acompanhavam, que é uma realidade racial, né? Então, a gente não pode também, tem que olhar para a subjetividade, mas essa subjetividade tem que ser ampliada pelo biosocial também, né? E que, inclusive, existem razões orgânicas que podem produzir sintomas de saúde mental, né? Sim, sim, sim. E eu acho que até essa questão racial, né? Eu acho que a gente ainda tem que caminhar muito, tanto com relação a gênero quanto questão racial. É muito fácil um homem falar, não, mas mulheres e homens ganham a mesma coisa pelo plantão, não tem diferença nenhuma. Ele não está naquele lugar, né? Eu sou branquela, eu não sei o que é sofrer preconceito, não tenho ideia do que seja, né? Mas uma vez me aconteceu uma situação que me deixou consternada. Estava passando perto de uma entrada de escola e um garoto passou correndo por mim, um garoto alto, mas ele corria tão rápido, as pernas dele eram muito longas, e é uma escola que dá bolsa de estudos para atletas de basquete. É um programa bem bacana. Falei, esse menino com certeza é jogador do basquete, né? Porque com esse tamanho de perna, de pé. E aí ele passou pela entrada, a funcionária da escola falou assim, o que aconteceu? Você nunca se atrasa? O despertador não tocou? Aí ele falou assim, não, eu fui parado pela polícia. E ela falou, mas está de mochila, de uniforme da escola. E aí ele falou, toda semana acontece, eu já acostumei. E ele era negro, né? E aquilo eu pensei, olha, Débora, eu nunca fui parada pela polícia. Né? Então, assim, eu não tenho autoridade para falar que o Brasil não tem preconceito racial. Não é verdade? Sim. Assim como eu acho que essa questão de gênero, homens, desculpem, mas vocês não têm noção do que as mulheres de fato enfrentam, né? E tudo, né? Essa questão do dinheiro, como as pessoas avaliam e julgam as outras pelo que elas aparentam ter de posse. Então, eu costumo dizer que o ser humano ele foi modificando o mundo para ter mais conforto, né? Então, temos ar-condicionado, moramos, não passamos privação de alimento, temos estoques e tudo mais, mas a gente foi criando um ambiente hostil para o ser humano em vários aspectos, né? E a gente tem que dar contas aí de muitas demandas,
né? As mulheres têm que ser lindas, magras. É muito comum quando a mulher perde peso alguém dizer: ai, como você tá bonita, como você tá bem, Uhum. né? A gente teve aqui um do Manacast, foi sobre gordofobia e etarismo, e uma das apresentadoras disse que ela quase perdeu o filho e que ela com tristeza emagrece ao invés de engordar. Então ela disse que se viu definhando, super triste, que as pessoas falavam: como você tá ótima, você emagreceu. Ela falava: não, é de sofrimento. Ah, mas que bom, pelo menos você emagrece, não engorda, né? De tanto que o padrão do que é estar bem fica focado nisso. E homens, não estamos dizendo que vocês não sofram. Isso. Tem sofrimento, tem muito sofrimento, tem outros sofrimentos, muitas vezes até também pela própria, né, de silenciar a dor, de não poder chorar, tem outras características, né? A gente não está puxando sardinha para um lado para o outro. É que são questões diferentes. Aqui, como estamos em março, mês das mulheres, Exato. aqui pode ser um tema interessante para a gente repensar, né? Mas eu acho que homens, eles passam, sim, por processos extremamente competitivos entre eles, né? Já lá no início da infância, na adolescência, isso fica muito aguçado, né? E essa questão da altura para os homens, desempenho físico, músculos, cabelo, não pode ficar careca, né? Tem aí inúmeras... E até essa coisa de ser o provedor, né? Ele tem que ganhar, ele tem que sustentar a família sozinho. Então, são dores consideravelmente difíceis de se elaborar, né, Amana? Sim. Diferentes, de maneiras diferentes, mas também são dores, né? Como das minorias, como se a gente for abranger aqui todas as diferenças socioeconômicas, culturais, a amplitude da questão de gênero, né? Isso. Violência que a gente tem visto nas redes, contra as minorias. Então, é essa questão, né? Eu acho que é muito fácil as pessoas criticarem sem conseguir, de fato, se colocar naquele lugar. Eu acho que está faltando um pouco mais de compaixão para o ser humano, né? Sim. Eu nunca fui vítima de preconceito, mas eu me colocando no lugar daquele jovem que é parado toda semana pela polícia, poxa, ele está indo para a escola, ele está sendo, como é que fala? Revistado, porque consideram que ele... A cor da pele. Faz com que ele seja um criminoso. Ele está portando droga ou ele roubou, percebe? Isso é muito ruim. Eu acho que essa falta de compaixão é complicado. Né? Seja numa tentativa de entender a dificuldade por gênero, questão racial, social, financeira. Leitura social também, né? Teve um outro Manacast também sobre escrita que a gente falou sobre isso, que as pessoas cada vez leem menos e assistem coisas mais curtas, então fica uma leitura de rótulo e uma sensação de poder entender de tudo e de determinar sobre o mundo com um conhecimento raso sobre tudo. Isso. Né? Então, o que faz, por exemplo, nesse exemplo, o que faz com que o negro só pelo seu tom de pele seja suspeito? Né? Como é que foi que aconteceu a inserção dos negros na história? Quais as injustiças? Quais as condições socioeconômicas que fazem com que esse preconceito surja na nossa sociedade? Exato. E como as próprias ferramentas de inteligência artificial acabam replicando conteúdo de acordo com o que cada um costuma consumir, as pessoas estão ficando em pequenas bolhas e elas acham que todo mundo pensa exatamente daquela maneira. Então, elas se sentem empoderadas para expressar opiniões e acabam não se dando conta que aquilo é hostil, é agressivo, né? Então, temos coisas aí a melhorar do ponto de vista de sociedade. Com toda certeza. Bom, vou mudar um pouquinho de assunto agora, que a gente está indo para o fim, que eu só gostaria de acrescentar que isso também foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu te conheci,
que além da psicoterapia, do quanto você também considera a psicoterapia como parte fundamental do tratamento para a saúde mental, outras indicações, como atividade física, meditação, yoga, né? Eu me lembro que você falava que até aqui vai a medicação. Aqui uma yoga, uma meditação fazem parte do tratamento. Então, além da psicoterapia e do medicamento, quais outras indicações colaboram com a saúde mental? Então, a atividade física não tem questionamento. Né? Do mesmo jeito que temos que beber água todo dia, precisamos de exercício todo dia. Claro que não precisa ser intenso todo dia, mas tem que ter movimento. Nosso corpo não foi programado para o sedentarismo. Depois da medicação, o que mais diminui a ansiedade é a atividade física, né? A meditação é um caminho para a gente aprender a ficar 100% presente no aqui e agora, porque na nossa sociedade, na nossa cultura, não nos ensinam isso. A gente é ensinado a remoer o passado e a preocupar com o futuro. A gente não aprende a ficar presente no aqui e agora. Então, a meditação ou a oração, para quem é religioso, tem essa função de ajudar a ficar, né? A alimentação. A comida tem que vir da feira e não da prateleira do mercado. A alimentação industrializada e processada tem elementos que vão trazer adoecimento cerebral, né? Hoje a gente tem uma visão de depressão como um quadro que não fica só restrito ao cérebro, ao organismo. Um organismo funcionando mal vai deprimir, a dor crônica deprime. Então, é vida saudável, né? Não tem muito como fugir disso. Perfeito. Débora, muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada pela nossa parceria. E é isso, eu acho que é sempre válido falar, porque ainda existe muita desinformação por aí e essa informação pode salvar vidas, né? Exato. Seja de quem escuta, de um familiar que ajuda a reconhecer algum outro processo em casa. Bom, gente, ficamos por aqui hoje. Esse foi mais um ManaCast. Agradeço quem chegou até o fim, não ficou só na leitura do rótulo. Se você gostou desse conteúdo, quer acompanhar mais, quer deixar uma sugestão de tema, por favor, envie. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com quem possa se interessar pelo tema, que isso nos dá o feedback de como está chegando até vocês essas informações, tá bom? Um beijo, até a próxima!